Bem-vindo a este episódio. Hoje contamos a história de um homem de quem provavelmente nunca ouviste falar. E, no entanto, sem ele não existiriam as óperas de Mozart, nem Verdi, nem Wagner, nem Puccini. O seu nome era Jacopo Peri. Nasceu a 20 de agosto de 1561 e morreu a 12 de agosto de 1633, em Florença. Ao longo de uma vida profissional de cerca de 45 anos, compôs a primeira ópera do mundo, ou melhor, as duas primeiras óperas do mundo, sendo que uma se perdeu completamente e a outra sobrevive como a mais antiga ópera completa que chegou até nós. A sua obra publicada, que ainda existe, é, tendo em conta a sua importância, quase surpreendentemente reduzida. Um volume de canções, fragmentos de uma ópera perdida e essa única ópera sobrevivente, Eurídice. Além disso, tinha um emprego estável como tesoureiro da Guilda dos Mercadores de Lã de Florença, serviu no conselho da cidade, ficou surdo na velhice, sobreviveu a 2 vagas de peste e acabou por viver mais do que praticamente todos os seus rivais e colegas. Teve 10 filhos. O seu filho Dino estudou com Galileu Galilei. Outro dos seus filhos assassinou a própria esposa. As suas 4 filhas entraram todas para conventos, o que, como observa o seu biógrafo Tim Carter, com um certo humor seco, é um sinal claro de que lhes foi deixado muito pouco dinheiro. A sua alcunha era Il Zazerino, que se pode traduzir aproximadamente como aquele de magnífico cabelo dourado, e ao que tudo indica, manteve essa cabeleira quase até ao dia em que morreu. Esta é uma história sobre gênio, ambição, vaidade, uma rivalidade espetacular e a invenção acidental de uma das maiores formas de arte que o mundo ocidental alguma vez produziu. Capítulo 1. Infância e Juventude. Vamos começar pelo início, ou melhor, por uma névoa deliberada em torno desse início. Jacopo Peri nasceu a 20 de agosto de 1561, onde exatamente é uma questão à qual ele passou o resto da vida a responder com grande convicção e, muito possivelmente, total desonestidade. Sempre afirmou ter nascido em Roma. Os seus inimigos sugeriam o contrário. Diziam que, na verdade, tinha sido criado num orfanato florentino, o Hospizio di Santa Caterina degli Abbandonati, o refúgio dos abandonados de Santa Catarina, sob o reinado do grão-duque Ferdinando I de Médici, que nutria fortes simpatias pró-romanas e um desprezo igualmente forte pelos florentinos provincianos, era politicamente vantajoso reivindicar origens romanas, e Peri reivindicou-as. Repetiu essa afirmação com tal persistência, em páginas de rosto, cartas e documentos oficiais, que chegou a assiná-la no seu testamento, no leito de morte. Se era verdade ou não, quase deixa de ter importância. O que importa é que toda a vida de Peri foi, em certa medida, construída em torno desta primeira criação, a reformulação deliberada de uma origem humilde numa identidade mais distinta e aceitável. A sua família era de classe média e florentina. A família do pai tinha um historial documentado de serviço público republicano, respeitável, mas não nobre. Jacopo cresceu numa Florença simultaneamente bela e politicamente limitada. Os Médici tinham transformado a cidade numa das cortes mais magníficas da Europa. Arte, arquitetura, filosofia e música não eram passatempos na Florença dos Médici, eram instrumentos de poder. Um rapaz talentoso naquela cidade tinha caminhos ao seu alcance que simplesmente não existiriam noutro lugar. A 1º de setembro de 1573, Jacopo ainda não tinha 12 anos, foi admitido no convento Servita da Santíssima Annunziata, em Florença, para cantar cânticos devocionais, conhecidos como laude, acompanhados ao órgão. A Santíssima Annunziata gozava de um favor especial junto da corte dos Médici, que ali assistia à missa semanalmente. A instituição funcionava como uma verdadeira via de acesso ao talento, encaminhando os jovens músicos mais promissores diretamente para os níveis mais elevados da vida musical florentina. Ser colocado ali não era apenas receber educação, era uma oportunidade. O jovem Peri tinha sido notado.
A sua formação musical formal ocorreu sob a orientação de Cristofano Malvezzi, uma das figuras mais influentes da música florentina do final do século XVI. Malvezzi era maestro de capella, o principal responsável musical, da Catedral de Florença a partir de 1573, e mantinha uma ligação estreita com a corte dos Médici. Sob a sua orientação, Peri recebeu uma formação rigorosa em polifonia, a técnica complexa de composição a várias vozes que dominava a música do Renascimento. Esta era a linguagem musical da época, e Peri dominou-a plenamente. A importância dessa formação não está apenas no que lhe deu, mas no que ele viria, mais tarde, a abandonar. A estima de Malvezzi pelo seu aluno foi evidente desde cedo. Incluiu um ricercar a 4 vozes de Peri na sua coleção impressa de 1577. Peri tinha 16 anos. Em 1583, o seu madrigal Caro Dolce Ben Mio apareceu no primeiro livro de madrigais a 5 vozes de Malvezzi. Um poeta florentino elogiou o jovem Peri pelas suas interpretações vocais e instrumentais, pelo seu conhecimento e pela sua elegância, embora se mostrasse irritado por tais qualidades não lhe terem trazido maior reconhecimento. A partir de 1º de fevereiro de 1579, Peri iniciou funções como organista na Badia, uma abadia beneditina no coração de Florença, com um salário anual de 15 escudos. Manteve este cargo durante mais de 25 anos. Em 1586, já trabalhava também como cantor na igreja de São João Batista. No entanto, o que verdadeiramente o tornava famoso em Florença não tinha nada a ver com cargos religiosos. Tornara-se um virtuoso do chitarrone, um grande alaúde de braço longo, aparentado com a tiorba, cujas cordas graves, profundas e ressonantes, combinadas com a voz, criavam um efeito de extraordinária força emocional. O escritor florentino Severo Bonini, um contemporâneo mais jovem, registou que Peri conseguia comover até o coração mais duro até às lágrimas, graças ao seu canto e ao seu extraordinário acompanhamento no chitarrone. Em 1584, a princesa Eleonora de Médici, recentemente casada com Vincenzo Gonzaga, duque de Mantua, escreveu pessoalmente ao maestro di Capella e ao grão-duque de Florença a solicitar autorização para emprestar Peri, de modo a que ele a pudesse entreter com o seu canto. Tinha 22 anos e uma princesa escrevia ao chefe de Estado a pedir que lhe cedessem um músico. Florença, nesses anos, era também intelectualmente extraordinária. Um grupo de poetas, músicos e aristocratas reunia-se informalmente no palácio do conde Giovanni de Bardi, o círculo que mais tarde ficaria conhecido como a Camerata Florentina, tentando algo bastante radical: recuperar a música perdida da Grécia Antiga. Acreditavam, com base em textos filosóficos, que a tragédia grega era inteiramente cantada e que esse drama cantado possuía um poder único de comover as emoções, um poder que a polifonia moderna, apesar de todo o seu brilhantismo técnico, tinha perdido por completo. O seu projeto era reconstruir algo que não existia há mais de 1000 anos. O jovem Peri movia-se nesse mundo como intérprete e estudante, e aquilo que ali absorveu viria, eventualmente, a mudar tudo. Capítulo 2. Vida e obra. Em setembro de 1588, Jacopo Peri entrou formalmente ao serviço do grão-duque. Ferdinando I de Médici como músico da corte, cantor tenor e instrumentista de teclado. Tinha 27 anos. Era o início de uma relação que duraria quase 45 anos ininterruptos com a corte dos Médici, o mais poderoso patrono artístico de Itália e possivelmente de toda a Europa. O seu primeiro grande momento público chegou no ano seguinte, em 1589. O grão-duque Ferdinando ia casar com Cristina de Lorena, e as celebrações foram dos eventos culturais mais espetaculares de todo o Renascimento. Peri participou no Quinto Intermédio, um elaborado espetáculo musical apresentado entre os atos da peça principal, interpretando o papel do cantor mitológico Arion, sozinho em palco, acompanhando-se ao chitarrone, num madrigal em eco intitulado Dunque fra Torbid onde um contemporâneo relatou que cantou com habilidade maravilhosa
e conquistou a atenção total do público e que, ao abordar temas melancólicos, levava imediatamente os ouvintes às lágrimas. Tinha 27 anos e acabara de atuar num dos eventos mais observados da década. Foi por esta altura que Peri entrou na órbita de Jacopo Corsi, o mais importante mecenas privado da música em Florença, após a partida do Conde Bardi para Roma. Corsi era um nobre e compositor obcecado com a ideia de criar uma nova forma dramática. Já tinha começado a compor música para um libreto do poeta Ottavio Rinuccini, mas reconheceu um problema fundamental. Não conseguia tratar das partes essenciais de recitativo. Precisava de um especialista, um cantor-compositor capaz de fazer o texto soar, ao mesmo tempo, natural e musical. Peri pode não ter sido a primeira escolha de Corsi. O maestro de capela estabelecido era demasiado velho e demasiado comprometido com o estilo polifónico tradicional. O outro grande compositor-cantor, Giulio Caccini, estava naquele momento em desgraça social, e o jovem Marco da Galliano, que viria a tornar-se um compositor relevante, ainda não tinha 15 anos. Peri talvez fosse a opção mais disponível, e não necessariamente o gênio mais evidente. Seja como for, recebeu a encomenda. O resultado foi Daphne, uma obra sobre libreto de Ottavio Rinuccini, baseada no mito de Apolo e Daphne, das Metamorfoses de Ovídio, filtrado pela obsessão da camerata com o drama grego. Foi apresentada pela primeira vez em privado no inverno de 1597 ou 1598 e depois publicamente durante o Carnaval de 1598 no Palazzo Corsi, em Florença, edifício hoje conhecido como Palazzo Tornabuoni, onde uma placa ainda assinala o acontecimento. Daphne está quase totalmente perdida, mas foi recebida com entusiasmo e a sua própria existência já tinha irritado a concorrência. Um músico romano orgulhoso na corte florentina, Emílio di Cavalieri, afirmava há anos que só ele tinha descoberto a verdadeira música dos antigos gregos. A 5 de abril de 1600, Cavalieri apresentou uma queixa formal por escrito a um secretário da corte, afirmando que Daphne tinha superado a sua própria obra. Antes de avançarmos para a ópera seguinte, é preciso falar mais sobre Ottavio Rinuccini, porque sem ele a realização de Peri fica apenas meio compreendida. Rinuccini nasceu em 1563 numa família nobre florentina e foi um poeta de corte de extraordinário refinamento que combinava uma profunda erudição clássica com um forte instinto teatral. O seu princípio fundamental de que as palavras devem governar a música e não o contrário era exatamente o que Peri precisava. A colaboração entre ambos foi genuinamente intelectual, não apenas profissional. A influência de Rinuccini na história da ópera foi tão grande quanto a do próprio Peri. Todos os libretistas posteriores, de Pietro Metastasio, no século XVIII, a Lorenzo da Ponte, colaborador de Mozart, até Hugo von Hofmannsthal, que escreveu para Richard Strauss, herdaram dele o princípio essencial de que um libreto deve ter valor teatral por si só. O ano de 1600 levou tudo ao limite. Maria de Médici ia casar com o rei Henrique IV de França, um casamento de enorme importância política. As celebrações em Florença seriam as mais grandiosas do século, e Peri e Rinuccini tinham a sua ópera pronta, Eurídice, a história de Orfeu e Eurídice, o músico que desce ao mundo dos mortos para resgatar a esposa através do poder do seu canto. A obra foi apresentada a 6 de outubro de 1600 no Palazzo Pitti. O próprio Peri interpretou o papel de Orfeu. E a estreia foi, em termos francos, um desastre. Os cenários estavam inacabados. E então, o outro grande compositor da corte florentina, Giulio Caccini, entrou em ação. Estava a trabalhar na sua própria versão do mesmo libreto de Rinuccini. Vários dos cantores da produção de Peri estavam ligados a Caccini, e ele exerceu a sua autoridade da forma mais agressiva possível. Proibiu-os de cantar a música de Peri e substituiu-a pelas suas próprias composições.
O público, no que deveria ter sido a estreia da primeira ópera do mundo, ouviu uma obra híbrida, em parte de Peri, em parte do seu rival. Um observador contemporâneo descreveu o novo estilo de recitativo como enfadonho, semelhante ao canto da paixão. Outra obra apresentada na corte, poucos dias depois, recebeu 17 páginas na descrição oficial impressa das festividades. A Eurídice de Peri, historicamente decisiva, recebeu apenas uma. Caccini apressou-se depois a publicar a partitura e venceu a corrida, apesar de a versão de Peri ter sido a efetivamente apresentada. Peri respondeu da única forma que tinha ao seu alcance, com dignidade e uma honestidade devastadora. No prefácio da sua partitura publicada, descreveu o que tinha acontecido e escreveu sobre a sua própria obra. Não atingi o nível que acreditava ser possível com este método. Nunca publicou uma continuação, mas o que publicou bastou para mudar o mundo. A rivalidade entre Peri e Giulio Caccini é uma das mais marcantes da história da música ocidental. Ambos eram brilhantes. Ambos estavam profundamente inseridos na mesma corte florentina. O padrão dessa rivalidade tinha quase uma regularidade cômica. Quando Caccini estava politicamente forte, Peri tornava-se invisível, alegando doença e afastando-se das funções públicas. Em 1604, Caccini levou toda a família para Paris, numa longa estadia de trabalho. Assim que saiu da cidade, Florença recorreu imediatamente a Peri para fornecer música. Quando Caccini regressou, Peri voltou a desaparecer. Por volta de 1601, Peri casou com Dianora di Bartolomeo Fortini, de uma respeitável família florentina. O casal teve 10 filhos, pelo menos 6 rapazes e 4 raparigas. Um dos filhos, Dino, foi descrito como extraordinariamente talentoso e estudou matemática com o próprio Galileu Galilei. Outro, Alfonso, seguiu os passos do pai na música de corte, mas acabou de forma muito mais dramática, como fugitivo da justiça após assassinar a esposa. As 4 filhas entraram em conventos, um claro sinal, na linguagem da época, de que receberam muito pouca herança. Peri também estabeleceu ligações com a corte de Mantua, onde a família Gonzaga empregava Cláudio Monteverdi. Quando Peri finalmente se apresentou em Mantua, em 1620, Monteverdi escreveu ao seu patrono com generosidade: "Ele possui todas as qualidades de que me falaste, e não só isso. O seu exemplo doce e honesto dará aos outros maior incentivo para conquistarem o favor." Era um grande elogio vindo do homem que tinha ultrapassado Peri como principal figura da ópera. Em 1609, Peri publicou a sua única coleção de música vocal fora do âmbito operático, Le Varimusis, um volume com 20 madrigais e canções espirituais. O momento foi estrategicamente perfeito. O seu arquirrival Caccini tinha acabado de cair em desgraça na corte. Um novo grão-duque, sem preconceitos definidos, assumira o poder. A coleção foi reeditada em 1619, um ano após a morte de Caccini, com o editor a justificar a nova edição pela procura contínua. A morte de Caccini abriu caminho, e Peri voltou subitamente a estar na moda. Em 1618, Peri tinha 56 anos, começava a perder a audição e enfrentava a precariedade de um músico de corte cuja capacidade de desempenho diminuía. Graças à intervenção pessoal do seu patrono Ferdinando Gonzaga, Duque de Mantua, conseguiu o cargo oficial de camarlingo, tesoureiro, da Arte della Lana, a guilda dos mercadores de lã de Florença. O cargo era prestigiante, bem remunerado e permanente. Manteve-o até à morte. Foi também membro do Concílio del Duecento, a Assembleia Deliberativa da cidade. O inventor da ópera era simultaneamente tesoureiro municipal e conselheiro cívico. A última grande obra operática de Peri foi La Flora, composta em conjunto com Marco da Galliano sobre libreto de Andrea Salvadori e apresentada na corte dos Médici em outubro de 1628. Salvadori tornara-se o seu principal colaborador literário após a morte de Rinuccini, em 1621. No entanto, o projeto mais ambicioso de ambos, uma ópera intitulada Iole ed Ercole, foi sufocado à nascença pela contínua interferência da família Caccini. Francesca Caccini, filha de Giulio e também compositora,
convenceu a corte a cancelar a obra já concluída, alegando que o tema, uma esposa abandonada por Hércules, era inadequado para um casamento. A retaliação de Salvadori foi imediata e teatral. Atribuiu a Frantesca o papel da discórdia numa das suas obras posteriores. Capítulo 3. Últimos anos. No final da década de 1620, Peri tinha, na prática, deixado de compor nova música dramática. Estava na casa dos 60, estava surdo, tinha sobrevivido a Rinuccini, Corsi, Cavalieri, Malvezzi e Giulio Caccini. O mundo musical já tinha seguido em frente. Cláudio Monteverdi pegara na forma operática que Peri inventara e transformara-a em algo muito mais sofisticado, tanto do ponto de vista dramático como harmónico. E em Veneza estava prestes a nascer a ópera pública, um conceito que não existia no tempo de Peri, quando a ópera era exclusivamente um entretenimento privado das cortes. Os estudiosos que analisaram a última música sobrevivente de Peri, a sua contribuição para La Flora em 1628, destacam um facto surpreendente. Em termos de linguagem musical, é quase idêntica a Eurídice, escrita 28 anos antes. Ele não evoluiu, não se reinventou. O estilo que fora tão revolucionário em 1600 tornou-se, para Peri, simplesmente a sua forma de escrever. Criou uma linguagem e passou o resto da vida a habitar nela. Isto não é uma crítica, é, à sua maneira, uma forma de integridade. Em 1630, a grande peste alastrou pelo norte de Itália e chegou a Florença. A epidemia florentina de 1630 a 1632 matou cerca de 9.500 pessoas. A cidade transformou-se num cenário de quarentena, ruas desertas e valas comuns fora das muralhas. Peri tinha 69 anos quando tudo começou. Sobreviveu. Depois, em abril de 1633, uma segunda vaga atingiu a cidade. Mais uma vez, Peri resistiu. As autoridades sanitárias acabaram por declarar Florença segura. Peri morreu em agosto de 1633, pouco depois de o fim do perigo ter sido oficialmente anunciado. Tinha 71 anos, sobreviveu 2 vezes à peste e, ainda assim, morreu numa cidade recentemente considerada segura, de causas que os registros não especificam. Assinou o seu testamento como nobile fiorentino, nobre florentino. Manteve até ao fim a ficção de uma origem nobre. Apesar do salário proveniente da Guilda da Lã, das propriedades que possuía, dos cargos cívicos e de décadas ao serviço da corte, o seu património parece ter sido modesto. Foi sepultado na Basílica de Santa Maria Novella, em Florença, uma das grandes igrejas góticas da cidade, que ainda hoje se mantém de pé. Morreu 12 dias antes de completar 72 anos, tendo nascido no ano em que Palestrina publicou o seu 7º livro de madrigais e falecido 9 anos antes da abertura do primeiro teatro público de ópera em Veneza. Capítulo 4. Desenvolvimento musical e impacto histórica. Para entender o que Peri fez é preciso compreender o que veio antes dele e por que razão os músicos e intelectuais da Camerata Florentina consideravam essa tradição profundamente insatisfatória. A forma musical dominante no final do Renascimento era a polifonia, várias vozes entrelaçando linhas melódicas independentes ao mesmo tempo, cada uma seguindo regras rigorosas de contraponto. A polifonia no seu auge, em Palestrina, em Lasso, nos madrigalistas ingleses, é extraordinariamente bela, mas é bela de uma forma muito específica. É abstrata. As palavras individuais de um texto dissolvem-se na textura das vozes entrelaçadas. Ouvimos a música, não ouvimos a história. A obsessão da Camerata pelo drama grego antigo era, no fundo, uma reação a esta situação. Eles acreditavam, com base em Platão, Aristóteles e várias fontes clássicas, que a tragédia grega era inteiramente cantada e que esse canto possuía um poder direto e físico de comover as emoções, algo que a música moderna tinha completamente perdido. O que procuravam era uma forma de devolver às palavras o controlo, fazer com que a música servisse o drama, em vez de o absorver.
Vincenzo Galilei, pai do astrónomo, foi um dos pensadores musicais mais rigorosos da Camerata. Já tinha realizado experiências ao definir linhas individuais de texto com uma única melodia vocal acompanhada de forma simples. As suas composições sobre passagens de Dante, apresentadas nos encontros na casa de Bardi, foram tentativas iniciais daquilo que mais tarde viria a ser o recitativo, mas eram demonstrações estáticas e teóricas de um princípio, e não música dramática plenamente funcional. Foi preciso Peri, com o seu talento extraordinário como intérprete e a sua compreensão íntima de como a voz se comporta no canto próximo da fala, para dar vida a essa teoria. A inovação técnica fundamental do recitativo de Peri foi a relação entre a linha vocal e o baixo. Na polifonia, todas as vozes se movem em conjunto, entrelaçando-se dentro do espaço harmônico umas das outras. No novo estilo de Peri, a linha de baixo permanece estável, sustentando uma única nota ou acorde durante vários tempos, enquanto a voz se move livremente por cima, seguindo os ritmos naturais e as acentuações do italiano falado. O baixo funciona como uma âncora, fornecendo contexto harmônico sem restringir a voz. O cantor pode demorar-se, acelerar, fazer pausas a meio da frase, repetir uma palavra, tudo o que a situação dramática exigir, e a harmonia continua a fazer sentido. Peri descreveu o seu objetivo no prefácio de Eurídice com uma precisão notável para a época. Procurava uma harmonia que superasse a da fala comum, mas que ficasse muito aquém da melodia do canto, assumindo assim uma forma intermédia. Essa forma intermédia é o recitativo. Não é fala, não é área. É algo entre os dois. Uma espécie de fala musical, intensificada, que transporta todo o peso emocional do drama, sem sacrificar a clareza das palavras. Toda a ópera escrita desde 1600 assenta nesta invenção. Mas Peri foi além da infraestrutura técnica. Usou o silêncio como uma arma dramática. No grande lamento de Orfeu pela morte de Eurídice, Peri inicia quase todos os versos com uma pausa expressiva, um silêncio antes da entrada da voz, criando a sensação de um homem tão dominado pela dor que não consegue formar palavras de imediato. Também recorreu ao que os teóricos renascentistas chamavam intervali falsi, dissonâncias proibidas, para expressar emoções extremas. Só no monólogo de Orfeu no mundo subterrâneo, Peri utilizou 8 desses intervalos proibidos, todos descendentes e todos associados à tristeza. Utilizou ainda os valores rítmicos como indicadores simbólicos do espaço dramático, as figuras longas e lentas que empregou quase exclusivamente nas cenas do mundo dos mortos abrandam a música até quase a imobilidade, criando uma verdadeira geografia musical da morte. A linha direta que liga Peri à história posterior da ópera é clara e bem documentada. O Duque de Mantua assistiu ou enviou representantes às festividades em Florença no ano de 1600 e ficou suficientemente impressionado com esta nova experiência operática para regressar a Mantua, com a instrução de que Monteverdi deveria compor uma ópera. 7 anos depois, em 1607, Orfeu de Monteverdi estreou em Mantua. A obra utilizava o recitativo de Peri como base estrutural, mas acrescentava uma orquestra de uma riqueza extraordinária e um instinto dramático que superava tudo o que Peri tinha alcançado. Monteverdi não reinventou a ópera, concretizou o potencial que Peri tinha identificado. O paradoxo histórico no centro do legado de Peri é este. Ele criou uma forma de arte que rapidamente o ultrapassou. Quando morreu, em 1633, a sua própria música já parecia antiquada, mas sem o impulso inicial que deu, não existiria percurso. Eurídice é a ópera completa mais antiga que chegou até nós. Todas as óperas escritas desde então, de Rinaldo, de Handel, a Don Giovanni de Mozart, de Otello, de Verdi, a Tristan und Isolde, de Wagner, de La Bohème, de Puccini, a Peter Grimes, de Britten, descendem diretamente daquela única experiência florentina, apresentada num palácio iluminado por velas a 6 de outubro de 1600.
Capítulo 5. Vida fora da música. Jacopo Peri não era, por temperamento, um homem que se perdesse completamente na sua arte. Era algo bastante mais complexo. Um verdadeiro alpinista social, um homem de negócios, um funcionário cívico, um intelectual e alguém que parecia ter uma relação genuinamente difícil com as exigências profissionais impostas pelo seu talento extraordinário. A ambição social é o traço mais imediatamente visível. Peri passou toda a sua vida adulta a tentar transformar a sua origem de classe média florentina em algo que se aproximasse da verdadeira nobreza. O historiador Tim Carter descreve essa busca por estatuto nobre como tendo uma determinação quase obsessiva. O mais interessante é que essa ambição coexistia em tensão constante com os seus próprios talentos, que exigiam que ele fosse, publicamente e profissionalmente, músico. Um papel que, na Florença renascentista, trazia prestígio considerável, mas não o mesmo grau de dignidade associado à verdadeira nobreza. A sua relação com as obrigações profissionais da música de corte era, para dizer o mínimo, complicada. Tudo indica que ele ressentia, de facto, o facto de ser músico profissional. Há registros bem documentados de que fingia doença para evitar os seus deveres. Em 1600, precisamente o ano da estreia de Eurídice, a corte teve de lhe dar uma ordem direta para assumir o cargo de principal acompanhante do conjunto de castrati, depois de ele ter recusado a nomeação com desculpas inventadas de doença. O inventor da ópera, no mesmo ano em que a inventava, fingia estar doente para não ter de tocar cravo para os cantores da corte. A sua vida intelectual era rica e autêntica. As reuniões da Camerata no Palácio de Bardi funcionavam como verdadeiros seminários filosóficos. Vincenzo Galilei realizava ali experiências acústicas concretas, media a tensão das cordas, estudava as alturas produzidas por diferentes comprimentos de colunas de ar, investigava a base física dos intervalos musicais. Peri movia-se com naturalidade neste ambiente de investigação empírica e erudição clássica. Mais tarde, o seu filho Dino estudaria matemática com o próprio Galileu Galilei, ligando diretamente o inventor da ópera ao inventor da ciência moderna por apenas um grau de separação pessoal. Como homem de negócios, Peri manteve-se consistentemente ativo ao longo da sua carreira. Possuía propriedades nos arredores de Florença, geria transações imobiliárias e, em 1618, já tinha assegurado o cargo de tesoureiro da Guilda da Lã, uma função que exigia verdadeira competência financeira. O historiador Tim Carter, que trabalhou extensivamente com arquivos florentinos, encontrou um nível excepcional de detalhe sobre as circunstâncias materiais de Peri, os seus casamentos, os seus negócios imobiliários, as suas fontes de rendimento. Peri não era um artista sonhador e desligado da realidade. Era um profissional calculista que geria a sua carreira com uma lucidez que lembra a de um agente moderno. A sua relação com a religião refletia a fé ambiente do seu meio social, mais do que uma fonte de drama espiritual pessoal. Foi católico romano durante toda a vida. Compôs música para a Páscoa e incluiu peças de caráter espiritual na sua coletânea de canções de 1609. No entanto, não há indícios de crises religiosas, experiências místicas ou controvérsias teológicas. O que se destaca, e é mais característico, é o seu humanismo secular, a crença neoplatónica, absorvida da Camerata, de que a música possuía um poder racional de mover a alma, um poder que podia ser compreendido, analisado e utilizado. Para Peri, a força emocional da música não era um mistério, era um problema a resolver. E depois há o cabelo, a alcunha Il Zazzarino, o dos magníficos cabelos loiros e encaracolados. Acompanhou Peri ao longo de toda a sua vida. Um autor posterior registou, com surpresa quase divertida, que Peri conseguiu preservar a sua famosa cabeleira dourada praticamente intacta até ao fim dos seus dias. Numa época anterior à fotografia, este detalhe sobreviveu durante 4 séculos. Diz-nos algo muito vivo sobre um homem que claramente gostava de ser notado, que atuava sozinho em palco nos casamentos mais observados de Itália, que reivindicava a origem nobre nas páginas de título das suas obras e que, de alguma forma, manteve o seu cabelo impressionante até à velhice.
Capítulo 6. Onde se pode encontrá-lo hoje? Jacopo Peri não tem um museu dedicado. Não existe uma Fundação Peri, nem um Prémio Peri, nem um festival anual com o seu nome. O seu legado vive, em vez disso, no ecossistema mais amplo da música barroca inicial, na história do Renascimento florentino e no mundo global da ópera. Ainda assim, para quem quiser seguir os seus passos, há muitas portas por abrir. A mais imediata é a própria cidade de Florença, o Palazzo Tornabuoni, que no tempo de Peri era o Palazzo Corsi, a residência privada do seu mecenas, foi o local onde a primeira ópera do mundo, Daphne, foi apresentada em 1598. O edifício ainda se ergue na Via Tornabuoni, a rua mais elegante de Florença, e uma placa assinala esse momento histórico. O Palazzo Pitti, onde Eurídice estreou a 6 de outubro de 1600, é hoje um dos grandes complexos museológicos da cidade. O próprio Peri está sepultado na Basílica de Santa Maria Novella, aberta ao público e detentora de uma das mais extraordinárias coleções de arte renascentista do mundo. A Basílica da Santissima Annunziata, o mosteiro servita onde Peri recebeu a sua primeira formação musical, continua a ser uma igreja ativa, aberta a visitantes, a poucos minutos a pé da Galeria dell'Accademia. Já a Academia della Crusca, a histórica guardiã da língua italiana, fundada em Florença em 1582 e 1583, e a mesma instituição que aparentemente tentou impedir a encenação de ópera na corte no tempo de Peri, continua em funcionamento hoje, instalada na Vila di Castello, nos arredores a norte de Florença. É uma das academias linguísticas mais antigas da Europa. No campo académico, a publicação mais importante dos últimos tempos é Orpheus in the Marketplace, Jacopo Peri and the Economy of Late Renaissance Florence, de Tim Carter e Richard Goldthwait, editada através da Villa Tati, da Universidade de Harvard, o Centro de Estudos do Renascimento Italiano em Florença. Trata-se do estudo moderno mais abrangente sobre a vida de Peri e baseia-se em documentos de arquivo originais. A própria Villa Tati está aberta a investigadores e possui importantes coleções bibliográficas e arquivísticas sobre Florença renascentista. No que toca a partituras, o International Music Score Library Project disponibiliza downloads digitais gratuitos de Eurídice completa e da coletânea Le Varier Musique. O Choral Wiki oferece edições gratuitas de peças individuais para performance. No que diz respeito a sociedades académicas, a Society for 17th Century Music é a principal organização dedicada à música da época de Peri e publica o Journal of 17th Century Music, que acolheu trabalhos fundamentais sobre Peri e o seu círculo, incluindo uma conferência marcante em 2000, dedicada ao quarto centenário do nascimento da ópera. A American Musicological Society e a Royal Musical Association, o equivalente britânico, também publicam investigação científica sobre a ópera inicial e a música do Renascimento florentino. Em termos de apresentações ao vivo, a produção recente mais relevante foi uma colaboração, em outubro de 2025, entre dois dos mais prestigiados ensembles de música antiga dos Estados Unidos, a Haymarket Opera Company e o Newberry Consort de Chicago, que coproduziram uma versão em concerto de Eurídice no Art Institute of Chicago, utilizando instrumentos de época e um elenco de 10 especialistas vocais neste repertório. Os bilhetes esgotaram imediatamente. A estreia americana de Eurídice tinha ocorrido na Universidade de Chicago em 1967, numa edição preparada pelo musicólogo Howard Mayer Brown, cofundador do Newberry Consort. Essa ligação estende-se agora por quase 60 anos. A própria Newberry Library, uma das grandes bibliotecas de investigação independentes da América do Norte, situada em Chicago, possui uma coleção significativa dedicada à música antiga e organiza regularmente eventos abertos ao público. Na Europa, a Ópera Royal de Versailles apresentou Eurídice nos últimos anos com instrumentos históricos. O Festival de Música Antiga de Innsbruck e o Festival de Música Antiga de Utrecht estão entre as principais plataformas europeias, onde a música de Peri,
surge ocasionalmente. Resumo. Jacopo Peri nasceu em 1561 e morreu em 1633. Nos 71 anos que medeiam essas datas, compôs a ópera mais antiga que chegou até nós. Inventou a técnica do recitativo dramático, que se tornaria a base estrutural de uma forma de arte praticada em todos os continentes durante 400 anos. Sobreviveu a 2 vagas de peste, criou 10 filhos, administrou as finanças da Guilda dos Mercadores de Lã de Florença, serviu no conselho da cidade, manteve o seu famoso cabelo dourado quase até ao fim e morreu numa cidade recentemente considerada segura, por causas não especificadas. Não era, segundo o próprio, um gênio extraordinário. Não atingiu o nível que acreditava ser possível. Foi rapidamente ultrapassado por Monteverdi e pelo impulso imparável da forma artística que ele próprio ajudou a pôr em movimento. A sua obra publicada foi, para um homem com a sua importância histórica, surpreendentemente reduzida. Era vaidoso, estrategicamente pouco transparente quanto às suas origens, obcecado com a questão de classe e profundamente competitivo. Ainda assim, criou algo que nunca tinha existido antes e que nunca mais deixou de existir. E isso basta. Em qualquer medida, é mais do que suficiente. Obrigado por ouvir. Se gostou deste episódio, convidamo-lo a procurar uma gravação de Eurídice, a mais antiga ópera completa que chegou até nós, e a ouvir por si mesmo como poderia soar uma terça-feira à noite, no outono de 1600, no palácio de um nobre florentino. A música é mais discreta do que se espera, mais estranha e mais comovente. Soa da melhor maneira possível ao início de algo. Se gostou deste episódio, partilhe-o com os seus amigos e reserve um momento para classificar o podcast. Isso ajuda-nos mesmo muito.